Aproveita que a Não, está aqui embaixo, eu botei aqui. Bom, parece meio pretensioso chegar num centro espírita e dizer que a vida continua, né? Assim, o que esse cara vai falar? O que vale o meu domingo à tarde estar aqui, né? Mas a ideia por trás disso é que, tudo bem, não é novidade para nenhum de nós espíritas que a vida continua, e alguns espiritualistas também, mas a gente vive inserido numa sociedade, numa humanidade que é extremamente materialista. E as coisas começam a se confundir. A gente começa a absorver conceitos materialistas, começa a viver esses conceitos como se eles fossem espíritas, ou em cima de algo espírita. A gente acaba mais ou menos como foi a história do cristianismo, que você tem a mensagem central, que é o que Jesus veio nos trazer, mas aí você começa a trazer conceitos do paganismo, de inferno, de céu, e aí hoje fica tudo misturado. Então acho que a ideia do trabalho aqui de hoje, do estudo de hoje, é entender o que é espírito e o que não é. O que é paradigma espírita e o que é paradigma materialista, para que a gente, sabendo a diferença e onde é um, onde é o outro, a gente não se misturar e não cair em confusão. Só para a gente ter uma ideia, esse mapa aqui é uma pesquisa, você vê, não é muito antiga, né? É uma pesquisa ao longo de 5 anos, entre 2017 e 2022, onde em vários pontos do mundo se fez essa pergunta aqui. Você acredita na vida após a morte? E aí você tem aqui embaixo, né, quantos percentuais cada país em média respondeu, com a cor respectiva ao país. Então, onde você tem maior incidência, que é no roxo, 90%, 99%, são os países árabes. Então, eles realmente acreditam em vida após a morte, tanto é que as causas terroristas são baseadas no conceito de vida após a morte. De tão firme que eles têm isso, de tão internalizado que eles têm isso. Mas existem algumas surpresas aqui, por exemplo. Estados Unidos é maior que o Brasil. Você fala assim, peraí, o Brasil, nesse país todo, né, humanizado, muito mais espiritualizado do que aqui, que é mais materialista e tal, como é que no Brasil é 57%, né, e nos Estados Unidos é 68%? E aí você começa a ter que investigar essas coisas, porque olha só, existem 30% ou 40% aqui que não acreditam, então esses 40% é quase metade, não é um número insignificante. E se a gente começa a absorver esses conceitos, a gente começa a ter desvios da causa espírita e ou espiritualista. Então, para entender esses 68% aqui, foi feita uma outra pesquisa que também, você vê aqui, é 2021, e a pergunta era feita aqui dentro dos Estados Unidos, agora não estamos falando só aqui. E a pergunta foi essa aqui: você acredita em céu e inferno? Nessa pergunta não está sendo definido céu e inferno. Isso fica a critério de quem vai responder. Olha só as respostas interessantes. Mais da metade, 61%, acredita em ambos, céu e inferno. 26% não acredita em nenhum dos dois. 13% acredita só em céu e 1% acredita só em inferno. Bom, aí a gente fala assim, e esse pessoal que não acredita nem em céu e nem em inferno, o que eles acreditam exatamente? Então, como é que é o desdobramento desses 26%? Aí foi feita uma pergunta subsequente para esse pessoal, só para esse pessoal. E a pergunta é essa daqui: você acredita em vida após a morte? Olha só, o sujeito disse que não acredita nem em céu nem em inferno. Aí estão perguntando, mas você acredita em vida após a morte? Olha a distribuição das respostas. 65% não. 27% sim e o resto não respondeu. Então é um percentual muito pequeno que acredita em vida após a morte e não acredita em céu e inferno. Mas para esses que responderam sim, eu acredito em vida após a morte, foi feita uma outra pergunta, que é essa daqui. Então explica o que é vida após a morte. Você disse que tem, agora explica. Porque falar que tem ou não tem sem ter uma explicação também é chute, né? Então é baseado em quê? Então explica o que é vida após a morte. Então 42% não conseguiu explicar. Olha como é difícil, né? Porque você está dentro de cada um, tem que ser respeitado essas coisas. Olha a dificuldade. 42% não conseguiu explicar. 21% explica que tem alguma continuidade. A gente está usando as duas palavras espírito e energia porque depende do sistema de crença. Então alguns falam que o espírito continua, outros que a energia continua.
né? Mas são só 21%, 17% acredita em reencarnação, 11% acredita que vida após a morte é você ter as asinhas dos anjos, ficar em paz o tempo todo, aquela coisa maravilhosa, a ideia de paraíso, né? E 17% acredita que a energia, ou espírito, ou alma, o termo que for, se reintegra no universo. Mas olha só, quase metade, 42% não conseguiu responder e acredita em vida após a morte. Como que você não consegue responder? Porque você está pegando conceitos que vêm de várias direções diferentes. Pegou um pouquinho daqui, esse pessoal diz isso, esse pessoal diz isso. No final você não consegue dar uma definição. Então é isso mais ou menos que a gente quer trabalhar hoje, esclarecer um pouquinho o que significa tudo isso. Então, quando a gente fala a vida continua, isso tem dois sentidos básicos. Primeiro, dois contextos básicos. Primeiro, o contexto social. Onde você, por exemplo, nós espíritas participamos às vezes de velórios, vamos consolar pessoas que perderam entes queridos, a gente sabe da dor, né? Isso não nos diferencia dos outros, a dor que a gente sente, né? Mas quando você está dentro do contexto social e você fala a vida continua, para alguém que perdeu um ente querido, por exemplo, normalmente você está na direção do consolo. Você está tentando consolar essa pessoa, não, mas a vida continua. Mas o que você está falando, a vida continua, não é para quem desencarnou, é para quem ficou. Para a pessoa não desabar e não ir para a depressão. Olha como a direção é diferente. Você não está falando, o cara desencarnou, porque se ele está em outro sistema de crença, ele vai até brigar com você. Não necessariamente ele vai compreender isso. Então, esse contexto social tem essa direção de consolo, né? Tem essa ideia de, né, a pessoa perdeu um ente querido, ela está revoltada, ela revoltou contra Deus, contra tudo e todos. Então, a vida continua, é um sentido puro e simplesmente social. Mas quando você coloca isso dentro do contexto espírita, é diferente, porque você não está ali no consolo, mais na perda só, né, daquele que ficou. Você está falando isso na direção do que foi, aquele que desencarnou, aquele que morreu. E aí você tem outras coisas que não são consideradas no contexto social. Você tem que refletir sobre isso, você vai refletir. Você perde alguém, um ente querido, a gente entra no processo. Não estou dizendo que não tem dor, claro que tem dor, mas a gente entra no nosso processo de micro-reflexão, onde a gente vai pensar algumas coisas, né? Então, e para aquele que foi, nós entendemos que tem um sentido de libertação, se liberou das causas terrenas aqui, das mazelas e tudo mais. Então você vê que são duas coisas completamente diferentes. Então nós como pessoas numa sociedade, a gente convive com os dois ao mesmo tempo. Porque você fala com pessoas que não são do nosso sistema de crença sobre morte, e você fala com pessoas que são do nosso sistema de crença sobre morte. Isso pode confundir. Então, como é que a gente começa a entender isso? Por que isso acontece? Porque, primeiro, depende do sistema de cultura onde a pessoa está inserida. Depende da cultura. O sistema de crença onde a pessoa está. Você falar que alguém morreu por um espírita, a pessoa, entendi. Você falar para um católico, a pessoa entendeu, mas entendeu de outro jeito. Você vai falar para um islamita, é outro entendimento. Você vai falar para um judeu, é outro entendimento. Então isso depende do sistema de crenças onde a pessoa está inserida, da cultura do lugar onde ele está. E tem um outro lado, que é essa dualidade de vida e morte. São duas coisas diferentes, que é o lado científico. Né? O médico botou lá e falou, deu um atestado de óbito. Aquilo encerra a vida. Atestado de óbito. Então é uma coisa puramente materialista. O sistema de crença, né, o sistema cultural, pode ser materialista ou não, mas o lado de lá é puramente materialista. Então, a gente, dentro do ambiente espírita, a gente usa sem dificuldade a palavra desencarne. Eu posso chegar para alguém e dizer assim, fulano desencarnou e tal. Mas quando eu estou no meio de outras pessoas de outro sistema de crença, é menos provável que eu use a palavra desencarne que eu use a palavra morte. Até por questão de respeito, para a pessoa entender, para não criar choque. É muito comum isso. E não é certo ou errado, não é questão de ser certo ou errado. É questão de, né, a gente se adaptar à realidade que a gente está, naquele momento, naquela hora. Então nós vamos ter que dar uma olhada nessas duas coisas aí. A gente vai começar aqui no sistema cultural. Olha só, quando alguém morre, existem várias coisas que a gente pode mencionar. Se você falar a palavra morte,
em alguns sistemas de crença, algumas palavras aparecem na hora. Eu coloquei só 5 ou 6 aqui. Né? Então, por exemplo, medo, é uma coisa que dá medo, dor, fraqueza. Mas existem algumas questões interessantes, por exemplo. Pensa na profissão médica. O médico, principalmente no começo de carreira. Ele está lá, está na cirurgia, ou faz parte de uma equipe médica na sala de cirurgia, perder o paciente. Essa perda para ele tem um sentido completamente diferente, tem um sentido de derrota. Eu fui vencido. E se o médico não compreender isso, e obviamente tem orientação nas faculdades de medicina em relação a isso, se ele não compreender isso do começo da carreira, ele vai ser extremamente revoltado. Ele não vai nem conseguir ser um bom médico. Então, você vê, tem várias nuances essa história do A Vida Continua. Bom, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vem nos falar uma coisa muito interessante, que é por que nós temos tanto problema com morte? Por que é uma coisa desconfortável de se falar em certos sistemas de crença? Inclusive nosso. Inclusive nosso. Nós falamos, mas não quer dizer que a gente está completamente à vontade, confortável, não. Ele tira da zona de conforto. Então Allan Kardec coloca isso aqui. O temor da morte decorre, no entanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Olha só que conceitos interessantes. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então tem 4 coisas aqui que eu destaquei aqui nas caixinhas, que fazem parte, são parte desse medo que a gente tem, não vou dizer medo, mas desconforto que a gente tem em relação a falar da morte. E isso aqui são coisas que se aplicam também a nós espíritos. Porque nós não somos espíritas elevados, nós não estamos lá em cima na escala espírita, não somos puros, nós estamos, muito pelo contrário, nós estamos aqui embaixo. Nós estamos num lugar de provas e expiações, que é um lugar onde estão vivendo, onde estão residindo espiritualmente, espíritos que estão lá embaixo na graduação espiritual. Então, nós temos problema com isso daqui. E aí começa a ficar desafiante, porque já é uma coisa que é difícil. Só dentro do ambiente espírita, você cata um monte de informação que está por aí afora, que não é espírita, né? Fica mais desafiante. E parte dessa informação vem da ciência, que é o outro lado da coisa aqui. Essa dualidade entre vida e morte que a ciência traz para a gente. Mas vamos colocar uma lente de aumento nisso. O que a ciência exatamente traz? Então, se a gente for no maior dicionário de termos médicos do mundo, que é esse aqui, é o Medline Plus, aí você vai lá e diz assim, bom, vamos olhar o que é esse dicionário que é puramente científico. Então vamos contextualizar. Estamos falando de algo puramente material. Qual a definição do maior dicionário de termos médicos para vida e morte? Qual que é a definição? Vamos começar pela morte. Isso é tirado do dicionário, não foi eu que inventei. Então está aqui, ó. Paralisação irreversível de todas as funções, especialmente as relacionadas à parada permanente do coração, respiração e atividade cerebral. Para mim certo. Eu acho que explicou o que é morte. O problema é o que está depois dos 2 pontos, o fim da vida. Quando você falou, isso tudo aí é o fim da vida, aí você vai falar, o que é vida? Agora você tem que definir vida. Né? Porque senão não. Fica um negócio assim, chutado, né? Então estava indo muito bem a definição. Até, né, eles dizerem, é o fim da vida. Eu falei, mas peraí, o que é vida? O que esse mesmo dicionário define como vida? É isso aqui. A qualidade que distingue a vitalidade de uma planta ou animal de um corpo morto. Aí você fala assim, como? Você não consegue definir vida? Você consegue definir que morte é o fim da vida, mas não consegue definir vida. Isso aqui não é uma definição de vida que ninguém aceita. Olha a dificuldade. E nós estamos numa sociedade materialista, que não consegue definir vida. Mas tudo que eles fazem gira em torno da vida. Não é meio capenga o sistema inteiro? Bom, então, qual é a dificuldade? A ciência não consegue definir vida
Porque a vida é a parte imaterial da pessoa. A vida não é a existência de células, de átomos, de moléculas. A vida é uma interação disso com algo que a ciência não conseguiu explicar, porque a gente acabou de ver que a definição está falha, mas que faz tudo isso ser animado, as células, etc, etc. Então a ciência não consegue definir vida porque ela é imaterial. Se ela não consegue definir vida, ela também não consegue definir morte. Por quê? Porque são dois eventos sequenciais, um depende do outro. Se você não consegue dizer onde um acaba, você não consegue dizer onde o próximo começa, e vice-versa. E aí complica. Aí complica. Porque se você não consegue definir vida pelos padrões científicos, aí eu pergunto assim, e aborto? Para definir se é aborto ou não, você tem que definir onde começa a vida. Se você disser assim para mim, não estou dizendo que essa seja a definição certa, mas se o critério for, olha, a vida começa no 52º dia depois da fecundação. Pronto, definiu. Definiu. Então, antes de 52 não tem vida, depois de 52 tem vida. Por exemplo, ou é no dia 87. Então, antes do dia 87 não tem vida, depois tem vida. Essa seria uma definição bem estabelecida do que é vida ou morte, mas não tem, nós não conseguimos. Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua. Aí você multiplica por 8 bilhões de encarnados, dá uma confusão tremenda. E você vai mais além, você multiplica por 25 bilhões de espíritos, não pessoas, espíritos na Terra, o que inclui os desencarnados, complicou muito mais ainda. E a gente? E a gente? Nós espíritos, como é que fica exatamente? Né? Bom, a gente tem que entender qual que é o ponto de falha, ou ponto de, digamos assim, ponto de interrogação para a ciência. Aonde está a grande questão? Então, olha só, para a ciência existe um nascimento e uma morte. Estamos falando de paradigma materialista. Então existe uma vida biológica e depois existe alguma coisa. Ou não, dependendo se acredita ou não. Então, para a ciência, só existe a parte vermelhinha aqui da vida biológica. Bom, então vamos estudar essa vida biológica. De que ela é formada? De células do corpo, etc, etc. Quando você vai estudar as células, já começa a complicar, porque olha só, se essas células são estudadas dentro do corpo humano, o resultado é 1. Se essas células são tiradas do corpo humano e estudadas fora do corpo humano, o resultado é outro. As células fora do corpo humano continuam vivendo. Se você botar lá um tubo de ensaio com enzimas e tudo, elas continuam vivendo. Então, quando você vai estudar as células que são parte física do corpo humano, o resultado é 1. Quando você vai estudar fora, o resultado é outro. Olha a dificuldade. E tem mais. Quando você vai estudar a vida das células fora do corpo humano, você tirou, fez uma coleta de células aqui, por exemplo, exame de sangue que você tirou e colocou no tubo de ensaio. Aí tem outro problema, que é, essas células, como é que elas estão sobrevivendo ali? Elas estão num sistema de cultura que tem enzimas que vão ficar fazendo essas células sobreviverem, ou elas sobrevivem sozinhas? O que está fazendo elas sobreviverem ali? Porque não tem mais o organismo como um todo, né? Então, cada célula não pode ser mais interpretada como fazendo parte do organismo, porque você já tirou ela do organismo. Ela não está mais sujeita àquilo que coordena o organismo, que para a ciência não tem validade, para nós é o espírito. Mas é diferente o resultado. Isso eles veem que é diferente, quando você pesquisa no corpo fora. Então, quando você vai fazer cultura de células, por exemplo, que tirou do corpo humano e está fazendo no laboratório, você tem resultados maravilhosos. Dali você consegue fazer alguns resultados de exames que você não consegue se a célula estiver no corpo. Você deixa lá em cultura 3 dias, 5 dias, 2 meses. Né? Você consegue fazer clonagem. Você não consegue fazer clonagem se a célula está dentro do corpo. Tem que tirar ela primeiro do corpo. Né? E aí tem outras coisas, de transplantes. Você tira o coração do sujeito, o coração fica fora de algum corpo humano por um tempo. E como que ele não morre? Porque tem enzimas ali fazendo sobreviver. Então, se você for estudar o coração no balde, com enzimas, você não vai ter a compreensão dele total quando se você ficar no corpo. Então, olha só como é difícil definir vida.
Porque quando a célula está fora do corpo, tem vida. Aquilo é vida para a ciência. E quando ela está no corpo, também é vida. Mas são duas vidas diferentes. Por isso que é difícil você traçar uma linha e dizer, não, aqui, isso aqui é morte, isso aqui não é. Isso aqui é vida, isso aqui não é. E aí surge uma cientista que se tornou, através dos anos, muito conhecida, que é essa daqui, ela escreveu esse livro, Dana Zohar, britânica. E ela começou, muito jovem ainda, né? Você vê a qualificação dela, não é brincadeira, não. Uma mulher de um estudo fantástico, de um conhecimento fantástico. E ela chega num certo ponto que ela começa a escrever artigos para jornais científicos, fazendo essa ponte entre ciência e espiritualidade. Isso há 30, 40 anos atrás. E esses artigos vão ganhando terreno, vão, né, tendo impacto na sociedade e tal. Até que ela chega uma hora e escreve esse livro, onde tem uma frase onde os colegas de profissão começam a olhar para ela de cara feia. E a frase é essa daqui, ó. A nível subatômico, o que é nível subatômico? São quando você bota um microscópio tão grande que você já está olhando dentro do átomo. Você está olhando lá os elétrons e prótons e nêutrons e as subpartículas desses. Né? Você está muito menor que o átomo. Então, a nível subatômico das partículas elementares, não existe morte no sentido de uma perda permanente. Ou seja, o átomo de carbono não morre. Ele está combinado com isso aqui, daqui a pouco ele combina com isso aqui, mas ele não morreu. Não existe a ideia de desintegração, de uma perda permanente. Não existe. Quando uma pessoa da ciência fala isso num livro científico, ela cria um monte de inimigos. Mas aí ela volta para os inimigos e fala, me diz aonde está o erro na frase. E aí os inimigos falam assim, não, eu estou atrasado, tem que sair para uma reunião. Porque não tem resposta. Porque não está errada a frase. Realmente não tem essa ideia de perda permanente. Então, até do lado científico, é mal interpretado. Porque, do modo geral, para a ciência, existe essa perda permanente. Mas, na verdade, deveria ser interpretado de outra forma. Não existe essa perda permanente. Então, para a ciência é muito complicado. E para nós? Depois a gente vai juntar os dois. E para nós? Como é que é a história do conceito espírita de vida? Bom, tudo começa aqui, né? Na fecundação. Então você tem ali, em torno do óvulo, chega um monte de espermatozoides, só um deles vai conseguir fazer a penetração e vai até o centro desse óvulo. Para caminhar da periferia até o centro, leva 4 minutos. 4 minutos. Quando ele chega no centro, aí vai começar a acontecer um outro fenômeno. Esse fenômeno é a fusão dos dois protoplasmas, masculino e feminino. Essa fusão leva 15 minutos. Acho que a pilha está fraca. Essa fusão leva 15 minutos. Então aí você já está quase nos 20 minutos. Neste momento, durante esta fusão, é que o espírito encarnante lança o seu perispírito para começar a controlar o processo. Esse ponto aqui, essa chegada, essa conexão do laço fluídico com os dois protoplasmas que acabaram de se fundir, é o que a gente chama de concepção. Para nós, a vida começa ali. Então, qualquer interferência no processo que faz esse processo paralisar, antes disso, não é aborto. Depois disso é. Então, se você tem, por exemplo, mecanismos de controle que impedem que esse espermatozoide chegue no centro do óvulo, não é aborto. Porque o laço fluídico ainda não foi lançado. Lançou o laço fluídico, tem vida. Na sociedade você pode discutir se é 12 semanas, 15, 18, é só no nascimento clínico. Isso é a sociedade materialista, são as leis dos homens, né? Que são espíritos imperfeitos, cheios de problemas, espíritos de terceira ordem vivendo num planeta de provas e expiações. Essa lei não é divina, essas leis que nós temos aqui. A lei divina é essa daqui, ó. Começa na concepção. Então nós espíritas temos um conceito de vida muito bem definido, mas muito bem definida mesmo, completamente contrário ao conceito de vida da ciência, que não conseguiu nem definir.
Tá? Bom, e a morte pra gente? Como é que fica? Tá pegando um lado aqui. Já conseguimos definir com clareza onde começa a vida. E a morte para nós espíritos. Então vou fazer um desenhozinho aqui, um gráfico. Então a gente tem uma encarnação, desencarna, encarna de novo, desencarna, ciclicamente, né? A gente passa por esse processo. Então, usando termos médicos, tem um nascimento e uma morte. Eles não acreditam nisso, mas não interessa. Tem nascimento e morte. Para que eu consiga definir morte, eu já consegui definir vida, como espírito. Para eu definir morte, eu tenho que pegar isso aqui, ó, e dar um aumento, aumentar para ver o que acontece ali. Vamos aumentar isso aí. E a gente vai ver que isso não é um estalo de dedo assim. É um processo. Existe um processo todo acontecendo para que você saia do vermelho e entre no verde. Esse processo é muito interessante, porque se você está do nosso lado aqui, lado dos encarnados, e eu olho para esse processo, eu tenho uma percepção. Mas aqueles que estão do lado de lá olham para o mesmo processo e têm outra percepção. Porque nós estamos vendo de ângulos diferentes. Então o resultado da análise não vai ser o mesmo. Então jamais nós vamos conseguir obter como espírito, como pessoas, espíritos encarnados, olhando alguém morrer, jamais vamos conseguir obter os mesmos resultados do que aqueles que estão do lado de lá. Não consegue. Por quê? Porque eu não estou do lado de lá. Eu só consigo obter aqueles resultados quando eu estiver do lado de lá. Então eu preciso entender esse processo aqui. Tem muita coisa que ocorre aqui e a gente às vezes não se dá conta. Então vamos ampliar esse processo aqui para a gente começar a estudar, ver o que acontece aqui. Isso é um processo que tem razões históricas. A gente vai olhar um pouco na história da morte, história da evolução da morte. Então vamos lá para o início da civilização, homem das cavernas. Quando que você... Então você é o homem das cavernas, você não tem equipamento, você não tem nada. Quando que você diz que alguém está morto? É mais ou menos assim, o sujeito caiu ali no chão, não se mexeu, eu estou esperando, ele continua não se mexendo, o sol se põe, vem a lua, no dia seguinte o sol nasce, o cara está ali no mesmo lugar, não se mexeu. Daqui a talvez algumas horas mais, talvez um ou 2 dias a mais, eu falo, esse cara aí foi embora. É assim que é medido no homem das cavernas. É assim que é medido. No templo do homem das cavernas. E nós não temos mais. Né? São os planetas primitivos, antes de provas e expiações. Mas é assim que é definida a morte. Então, olha só, a morte pode ser 1 segundo depois que o cara caiu no chão, ou então 5 dias depois. Mas tem pessoas que não se sentem confortáveis batendo martelo em 5 dias. Alguns dos homens das cavernas falam, preciso de mais tempo, 10 dias. Então, olha só, a que horas acontece a morte? É muito complicado. Bom, aí a gente vai melhorando o nosso conhecimento, a gente começa a chegar na Grécia Antiga, onde temos os primeiros elementos da medicina trazidos por várias pessoas, né, que vão se dedicar a esses estudos. E aí a gente descobre o seguinte, o sujeito caiu no chão, eu não preciso esperar 3 dias ou 5, tem uma forma melhor, eu vou colocar o meu ouvido no peito do sujeito para ver se eu ouço alguma coisa, porque eu já entendi que tem algo que faz barulho lá dentro. Se eu ouvir barulho, o cara ainda está vivo, ele só está caído no chão. Se eu não ouvir nada, aí eu posso considerar que ele morreu. Mas olha só, o cara caiu no chão. Aí eu pessoalmente vou lá e coloco meu ouvido e falo assim, não estou ouvindo nada. Chama uma outra pessoa fala assim, não, está baixinho, mas tem ainda. Por quê? Porque a percepção de cada um. A minha capacidade auditiva não é igual a de todo mundo, ninguém tem capacidade auditiva igual a do outro. Então, a que hora vai definir morte? Também não dá para definir assim. Fica um negócio vago, fica um negócio completamente subjetivo. Bom, aí o tempo vai passando, né, a gente começa a entrar na era da tecnologia e inventamos alguma hora o estetoscópio. Aquele negócio que o médico coloca aqui e vai no peito do sujeito. Aí o sujeito cai e chama o médico. Aí o médico vai lá, coloca o aparelho no peito do sujeito e diz assim, não estou ouvindo mais nada.
Aí você fala assim, deixa eu ouvir uma segunda opinião, vê você que também é médico. O cara vai falar, não, mas eu estou ouvindo ainda. Você entende que não? Cada médico tem o seu sistema auditivo, com os seus problemas ou não, um melhor que o outro, um mais apurado que o outro. Então também não dá para definir morte aqui. Não dá para bater uma cara e dizer o sujeito morreu. Nesse minuto ou naquele minuto, não dá. Bom, aí o tempo vai passando, a gente começa a entrar numa tecnologia baseada em eletricidade ou eletrônica, que é muito mais avançada, muito mais precisa, e a gente inventa o tal do ECG, eletrocardiograma. Aí o eletrocardiograma fala assim, não, agora solucionou. Porque agora, né, o eletrocardiograma tem aqueles sinaizinhos assim, que saem no papel ou numa tela, normalmente é no papel, né? Ele vai com a canetinha marcando assim, os movimentos do coração, uma hora para. Quando para, você fala, pronto, morreu. E aí é mais objetivo, porque todo mundo olha no papel e fala, realmente não está tendo mais nada. Existe mais consenso nessa decisão. Está dando para entender o que eu estou falando? Existe mais consenso nessa decisão. Aí todo mundo, o que você acha? O que você acha? Foi, daqui a pouco, pum, 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 começa a bater o coração. Eles falam assim, mas como que voltou a bater? Então não dá para definir quando a linha está retinha. Né? Só um parênteses que não tem muito a ver com isso, mas tem um filme muito interessante, de 1990, em inglês chama Flatliners, em português chama Linha Mortal. Ele foi refilmado em 2017. A refilmagem de 2017 é focada no lado sci-fi científico. Mas o filme original, de 1990, ele é focado no que acontece com a alma quando a linha está reta. O que está passando na alma quando a linha está reta. É muito interessante, é muito velho. Em 1990, é no início da carreira, Julia Roberts, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, tudo garotada começando a carreira. É um filme que, para nós espíritas, a gente olha e vê o filme com a convicção completamente diferente do resto da sociedade. Nós espíritas. Por quê? Na hora que a linha está reta, eles começam a se interessar o que está acontecendo com a alma, que o filme é sobre isso, não vou falar que não tem cabimento. Mas é muito interessante. Mas ainda não serve para definir, porque a linha ficou retinha, daqui a pouco começa a bater de novo. Aí você fala, mas como? Eu já tinha, digamos assim, batido o martelo, já houve um consenso aqui entre nós que o sujeito tinha morrido e não morreu. Então a gente precisa de mais precisão. Fomos atrás de melhores equipamentos e chegamos à conclusão que o coração não é o centro de tudo. Tem algo acima dele que comanda ele. Então nós vamos olhar no comandante. Se ele não é o centro, ele está obedecendo alguma ordem. Alguém disse assim, para de bater. Eu preciso olhar no quem mandou parar de bater, que é o cérebro. E aí aparece o eletroencefalograma. Você bota lá os eletrodos do sujeito, né? E vê quando é que a atividade cerebral. Então você vê a mesma coisa, você vê os pulsos ali elétricos e tal, numa tela, alguma hora aquilo para. Quando para, novamente, todo mundo olhou, houve consenso, maravilha, esse cara morreu, daqui a pouco começa de novo a bater. Então também não é algo objetivo, não dá certo, não podemos ir por aí. Até que a ciência chega num ponto, que é onde a gente está hoje, que é o que é chamado morte cerebral, onde os equipamentos, inclusive o eletroencefalograma, parou, está retinho, mas tem outros mecanismos de controle aqui na nuca que também vão evidenciar, do ponto de vista da ciência, que o sujeito foi embora. Esse morreu. O que define a morte nas sociedades hoje, na nossa sociedade, o que autoriza o médico a emitir um certificado de óbito, é isso, é chamado morte cerebral. Então, nós paramos nesse ponto. E nós espíritas aceitamos isso? Bom, o que acontece quando o sujeito morreu, né? 3 horas depois, ele volta dizendo tudo o que aconteceu na sala de operação. O que acontece? Experiência quase morte. Aí atrapalhou tudo. A gente já tinha tudo certinho, bonitinho, morte cerebral é a morte, mas não é mais. Pior ainda, a prova de que o cara não morreu é que ele conta tudo o que aconteceu. Se ele não contasse, a gente ainda ficava desconfiado que tem alguma outra coisa, não.
Tem um médico brasileiro, o Júlio Pérez. Ele é de Minas Gerais e ele, há uns 10 ou 15 anos atrás, ele conseguiu um acordo entre a Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a Universidade da Pensilvânia aqui, para fazer pesquisa sobre experiência quase-morte. Ele conseguiu alguns adeptos aqui na Universidade da Pensilvânia que tinham interesse no assunto e tal, apesar de, né, da classe médica aqui não ser muito afinada com o assunto, mas ele conseguiu uma boa equipe, montou a equipe lá no Brasil e aqui. E ele chegou num ponto que ele falou assim: eu vou cutucar a ciência a tal ponto que eles vão ter que sair para estudar isso daí. E aí ele faz o seguinte: ele vai num hospital, em alguns hospitais aqui na Pensilvânia, para identificar casos de pessoas que têm cirurgia marcada, ou seja, não aconteceu ainda, está marcado para daqui a 3 dias, 5 dias, 10 dias, mas a chance de sobrevivência é muito pequena, pelos padrões da medicina. Então ele vai e pega esses casos e ele pergunta onde vai ser a cirurgia. No hospital tal, na sala tal, porque isso já está, né, tudo coordenado pela administração do hospital. Então ele imprime fotos, várias fotos em papel comum, né? A foto ela é impressa num lado, o outro lado é branco, né? Então ele pega várias fotos, vai na sala de operação antes da operação, sem ninguém saber. Na sala de operação é como uma cadeira de dentista, né? Você senta, ele tem aquele projetor, a luz, né, que vem para ele poder enxergar o que ele está fazendo na sua boca. Na sala de cirurgia é a mesma coisa, tem um projetor lá em cima para que o médico consiga ver o corpo do paciente, para ele fazer a cirurgia. Então esse projetor ele está lá em cima, pendurado no teto. O que ele fez? Ele pegou essas fotos e botou em cima do projetor com a imagem virada para cima. Então ninguém que está na sala de operação vai enxergar, vai nem saber que tem uma foto ali. O médico, enfermeira, anestesista, o pessoal entra na sala de operação, o paciente está ali e vão tocar bala, vão fazer cirurgia. Nos casos em que os pacientes voltaram, ele falou assim: o que você viu na sala de operação? Voltaram depois de flatline, né? Depois da linha morta. Voltaram. EQM. O que vocês viram lá? Ah, não, o médico falou isso, a enfermeira falou aquilo, o médico sugeriu isso e tal. Só isso? Não, tinha estranho, tinha uma foto em cima do projetor. Como é que era essa foto? E o cara descrevia, eram fotos diferentes em cada sala. Ele descrevia uma precisão absurda. Aí os médicos falam: bom, esse daí pirou, né? Esse daí está completamente louco. Aí, vamos lá ver se não tem foto no projetor. Chegava lá e tinha. Então, é uma coisa assim que para a ciência é extremamente desafiadora, mas que faz com que, ou deveria fazer com que a ciência se interessasse em passar para esse próximo nível, né? Que a morte cerebral, ela pode ser usada como referência clínica e tal, mas não é morte no sentido de desaparecimento do corpo físico, porque o corpo físico volta e sai falando e vai para casa fazer tudo que fazia antes. Então, é um negócio difícil para a ciência, é complicado mesmo. E é esse ponto que a gente está agora, né, em termos científicos. Então, nós estamos, por assim dizer, não querendo desmerecer, não é isso, é questão de critério de identificação. Nós estamos na frente da ciência nesse ponto, porque o nosso critério não é o mesmo que o dele. Se o critério não é o mesmo, o resultado não pode ser o mesmo. O nosso critério nos permite chegar nesse nível aqui, na 7ª caixinha. Eles estão na 6ª. Mas a gente consegue definir vida muito bem. E morte, nem a gente consegue definir com precisão. Para que a gente pudesse definir morte com precisão, nós espíritas, nós teríamos que ter um medidor de perispírito. Um equipamento que você vai lá e fala: não sei se ele já está morto, tipo um scannerzinho, você vai lá. Aí ele mostra assim: não tem perispírito conectado, morreu. Ou ainda está conectado, não morreu. Nós não temos isso. Por isso que a eutanásia é complicado. Você vê, a complicação no nascimento qual que é? Aborto. Porque se você não define bem onde começa a vida, fica difícil. A complicação na saída, que é a morte, é a eutanásia. Por quê? Porque a que hora que o perispírito desconectou? A que horas que o laço fluídico se desfez? Nós não temos, nem espíritas, temos como fazer isso. Mas o lado de lá tem. Aqueles que estão do lado de lá tem. Por isso que o nosso critério de julgar a morte jamais vai ser igual ao deles.
Né? Não sei se está dando para entender o que a gente está falando aqui. É um negócio meio nebuloso às vezes. Né? Como curiosidade, a gente não vai estudar isso nem falar, mas como curiosidade, no Brasil, para efeitos de criminalística, existem 6 definições de morte que são em pontos diferentes. Olha a complicação. Eu coloquei os nomes aqui, mas, por exemplo, morte aparente não é a mesma coisa que relativa, que intermediária, que real. Olha só, sistema legal judiciário brasileiro. E também é assim em outros pontos do mundo, outros lugares do mundo. Porque não se consegue definir morte. O sistema judiciário, ele não é baseado na opinião espírita, ele é baseado na opinião da ciência. Bom, então existe um exemplo muito interessante nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, que o André Luiz escreveu. E a história é a seguinte: o André Luiz ele é parte de uma equipe de resgate, uma equipe socorrista, melhor colocando, que sai por aí afora para ajudar espíritos. E ele vai numa expedição com outros colegas, todos desencarnados, para auxiliar espíritos no seu desencarne, quando sabidamente, né, vai ser um desencarne complicado. Então eles são convidados a ajudar, e ele topa, aceita, e ele narra vários desses desencarnes que ele auxiliou. Um deles é desse cara aqui, o Joaquim Cavalcante. Bom, aí ele precisa explicar, antes dele falar o que ele viu quando desencarnar, ele precisa explicar para a gente quem é Joaquim Cavalcante em vida. Para fazer sentido o que ele vai falar, em vida. Quem foi Joaquim Cavalcante em vida? Era um sujeito que, a uma certa hora, ele era da igreja, né? Ele era coroinha lá na igreja, muito jovem. Uma certa hora ele decide se dedicar completamente à causa cristã. Auxílio, fraternidade, etc, etc. E passa por um processo de abnegação monstruoso, se desapega e se desfaz de tudo que ele tinha material. Só que ele era casado, tinha família. A mulher não aceita aquilo, ela vai embora, né? Ela deixa ele para trás. E ele fala: não quero nada material, quero trabalhar para a igreja. E ele, a partir daquele ponto, isso jovem ainda, então ele passa a sua vida inteira se dedicando à causa cristã, né? Auxiliando as pessoas, etc, etc. Só que ele vai chegando no final da vida e a culpa que ele tem em relação a ter feito isso com a esposa vai aumentando. Vai aumentando. Quando ele começa a chegar perto do final, ele começa a ficar doente e tal, ele vai se complicando porque ele não consegue mais lidar com aquilo bem. Ele começa a ter um sentimento de culpa muito grande. Então ele está lá no hospital, né? Começa a ser tratado por uma equipe médica que está lá e tudo, e ele começa a piorar. Vai piorando, ele tem que fazer uma cirurgia no sistema digestivo. A cirurgia em si, a princípio, é um sucesso, mas o corpo está muito debilitado, ele já está no final da vida. Vai definhando, né? Mesmo depois da cirurgia. E aí ele fala para o médico: eu quero que chame o meu padre, que é amigo dele de muitos anos. Eu quero que chame meu padre. O médico vai lá, né, acham o padre, trazem aqui e dizem: olha, o seu Joaquim Cavalcante quer falar com o senhor. Ele está no hospital, tá meio que nas últimas e tal. Aí o padre vai lá, todo, né, tentando ajudar, consolar, etc, etc. E aí o Joaquim Cavalcante fala para o padre: olha, eu não consigo mais lidar com a culpa que eu tenho de ter abandonado a minha família, deixado tudo para trás e tal, etc. Eu preciso me desculpar com a minha esposa, eu não posso ir embora sem isso. Ele fala para o padre: eu vou sair daqui muito mal dessa vida, eu não consigo. Eu preciso, traz ela aqui, vai lá e traz ela aqui para eu me desculpar com ela. O problema é que a esposa já tinha desencarnado. Aí o padre está aquela enrolada assim, coça a cabeça, cozinha o galo, né? E fala: não sei se eu vou conseguir. Ele fala: não, você é meu amigo, você me conhece, você sabe que eu estou sendo sincero. O padre fala: eu sei que você está sendo sincero, mas não sei se vai ser fácil encontrá-la. Né? Como se ela tivesse ido para outra cidade, coisa assim. Ele vai ali, meio que enrolando um pouquinho. E o Joaquim Cavalcante fala: não, mas eu quero ela aqui. Eu não vou embora de jeito nenhum sem me desculpar com ela. Então ele começa a ficar, ele não tem apego nenhum a nada material, mas ele começa a ficar extremamente apegado ao corpo físico dele. Ao corpo físico. Só que clinicamente vai piorando. Vai piorando.
E ele começa a entrar num processo de meio que desespero, porque ele precisa da esposa ali para pedir desculpa, se reconciliar com ela, pedir perdão, e a esposa não vem. E ele está ali, está piorando, sente dor. Aí, enquanto isso está acontecendo, a equipe médica está reunida e o médico da equipe, o chefe, fala assim, ele está sofrendo demais. Está na hora da gente dar a injeção compassiva nele. Aí a equipe espiritual se arrepia toda, fala assim, meu Deus do céu, vai ser eutanásia, né? Vai ser eutanásia. Do nosso ponto de vista, isso não pode acontecer. A pessoa tem que desencarnar ao seu tempo, porque ela é parte daquilo que é do expurgo da encarnação. E aí começam a tentar, de várias formas, né, a influir ou a influenciar a equipe médica para esperar um pouquinho mais e tal. E aí a equipe espiritual consegue ali enrolar algumas horas, acho que um dia, se eu não me engano, para que o médico espere mais um dia para dar a injeção compassiva. E a equipe espiritual se reúne e fala assim, o que nós vamos fazer aqui? Porque o cara não pode desencarnar assim, olha o estado que ele está. Aí eles falam assim, olha, tem a seguinte ideia, vamos tentar localizar a esposa no plano espiritual, localizam. Aí ele fala assim, se nós piorarmos, isso é a equipe espiritual falando, hein? Se nós conseguimos piorar a situação dele, o que acontece? Ele fica mais liberto do corpo, porque ele está mais próximo do desencarne. Se ele está mais liberto do corpo, porque o problema é que ele está ali apegado, afincado naquele corpo, que ele não deixa ele de jeito nenhum, porque ele não quer morrer sem falar com a esposa. E aí fala assim, se ele começar a desapegar um pouquinho, a gente consegue trazer ele para o plano espiritual, o encontro acontece no plano espiritual e para ele tudo vai ser como se fosse físico o encontro. Essa é a ideia. Aí eles vão e começam a cortar, a equipe espiritual começa a provocar sangramento em alguns vasos. Quando provoca sangramento nos vasos, o que acontece? Ele começa a piorar absurdamente. Piorando, ele não consegue mais segurar o corpo com aquela vontade que ele tem, fica mais fácil tirar ele para um desdobramento. Eles fazem isso. Tiram ele para um desdobramento, trazem a esposa, e ele, quando ele está se reconciliando com ela, quando ele está no perdão ali com ela, ele chega a pedir perdão para ela, o médico chega e diz assim, agora não tem jeito, porque o cara está sofrendo demais, ele vai dar a injeção. Só que quando dá a injeção, o que acontece com o controle que o espírito, né, a alma, tem sobre o corpo? Não consegue mais controlar. Você anestesiou, você não sente mais, você não tem, perdeu a conexão. E aí o que acontece? O desencarne dele fica extremamente complicado, extremamente difícil, leva 20 horas. Depois de todo o sofrimento de dias e dias e dias. Porque ele tem que esperar o fluido vital acabar e ele está sofrendo e não consegue ter controle no corpo. E ele está querendo controlar o corpo porque ele tem aquele apego no corpo, ele não consegue. Então o sofrimento dele, enquanto ele está ali no desencarne, aumenta absurdamente. Muito, muito, muito difícil. Ele fica 20 horas para desencarnar. Então esse é um exemplo, né, que nos explica essa dificuldade toda que a gente tem de entender o que é o desencarne. O André Luiz conta isso com uma outra tranquilidade. Por quê? Porque ele olha e vê. Nós estamos do lado de cá, a gente olha e não vê nada. Então, a ciência que vê menos que a gente, não vai nunca conseguir definir o que é morte. Então tudo fica muito complicado. Só que, novamente, voltando ao início, a gente está numa sociedade materialista, onde a gente tem essas influências todas ao nosso redor. Morreu, não morreu, a gente tem que discutir, não digo, mas a gente tem que conviver com pessoas na nossa sociedade, que não necessariamente estão no nosso sistema de crença, falando sobre aborto, falando sobre eutanásia, e que você sabe que se você entrar na conversa, vai dar briga, vai dar confusão. Porque o sistema de crença não é o mesmo. Então, o que nós não podemos deixar acontecer é que essas ideias contaminem as ideias espíritas. Nós temos que estar muito bem centrados, que é na concepção e no desenlace do corpo fluídico. Tá? Então, isso tudo a gente, essa coisa da ciência conosco, ela começa a ficar interessante, porque olha só, para a ciência, a morte é um fim. É o fim de alguma coisa.
Não vou nem dizer de um ciclo, porque ciclo vai vir mais, ele nem acredita nisso. A morte é um fim. Para nós, a morte é um ponto de referência. Só um ponto de referência. E nós passamos por vários pontos de referência. E se você olhar esse ponto de referência, nosso, em relação ao nosso último ponto de referência, vai ter diferença, nós estamos melhores. E assim vai. Cada vez que a gente desencarna melhor. Então existe essa lacuna entre a ciência e o espiritismo, nesse ponto específico sobre morte e desencarne, mas tem algumas coisas que podem facilitar, talvez, diminuir essa distância. Um é a parapsicologia, onde é a psicologia que considera a alma, não só a pessoa física, considera inclusive vidas passadas. Mas isso é outra história. Mediunidade. Quando você tem um Chico Xavier, que escreve, porque para a ciência Chico Xavier escreveu os livros. Então, relatando do jeito científico, Chico Xavier escreveu esses livros todos, em 1940. A ciência briga anos e anos e décadas contra o livro. Em 2017 ela falou, não é que o cara estava certo? Por quê? Porque o conhecimento aumentou. Isso, a mediunidade nos traz isso. Experiências quase morte. Eu contei a história do Júlio Pérez aqui, um negócio fantástico, que coloca a pulga atrás da orelha da ciência. Estudos do perispírito, que são fotografias Kirlian, esse tipo de coisa, que existem alguns cientistas que ficam dá aquela coçada na cabeça e fala, será que tem? Incomoda para eles, porque está se projetando algo que está além do conhecimento científico básico. E tem as regressões, Regressões, a pessoa vai lá, diz, fui isso, morei nesse endereço e tal, não sei o que lá. Aí você vai, e se não for uma encarnação muito longe, de 50, 60, 70 anos atrás, você vai naquele endereço e a casa está lá, igualzinho foi descrito. Sem a pessoa nunca ter ido no lugar. Crianças, às vezes. Então, isso aqui são coisas que tendem a diminuir essa distância entre o que a ciência nos diz em relação à morte e como nós compreendemos a morte. Então, para encerrar, para a gente levar alguma coisa para casa, imagina que você vai ao cinema, você vai ver um filme. Você está todo contente. O filme que você vai ver é um filme desses de suspense. O que é um filme de suspense? Normalmente é assim, nos primeiros 10 minutos tem um assassinato e você fica 2 horas tentando descobrir quem é o assassino. E o diretor fica jogando você para cá. Não, mas não é, mas é para cá. Não, mas não pode ser aqui também, é esse. Então você passa talvez por 5 ou 6 possíveis assassinos, isso você, a sua percepção olhando a tela. E no final é um 7º que você nem imaginou. Isso é bem comum nos filmes de suspense. Você está ali na porta do cinema, prontinho para ver o filme, todo pronto. Aí chega alguém que sai do cinema e diz assim, você vai ver o filme e vou. Esse filme é muito legal, muito interessante. O assassino é o mordomo. O que acontece quando você recebe essa informação? Você vai ver o filme da mesma maneira? Não. Jamais. Porque você tem um conhecimento que vai fazer toda a diferença na compreensão do filme. Mesmo que você não acredite, mesmo que você fale assim, esse cara está falando que é um mordomo porque ele quer me enganar. Agora eu já entendi, quem não é um assassino é um mordomo. Eu vou lá no filme e vou provar isso. A gente vai com essas ideias assim. Porque mudou completamente a perspectiva. Completamente. Eu vou para o filme numa situação completamente diferente. Porque agora eu já sei alguma coisa, já sei o resultado. Então, se eu realmente entro no filme acreditando que é um mordomo, em todas as cenas, digamos 50 cenas, em que o mordomo aparece, eu vou descobrir alguma coisa que incrimina ele. O mordomo aparece e fala, atrás dele tem uma rosa, essa rosa tem a ver com ele. Depois você tenta juntar a sua explicação. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque conhecer esse tipo de coisa que não chegou, essa informação futura, faz uma diferença tremenda para a gente. Isso aqui a gente tem no Espiritismo. Trazido por quem? Quem é o nosso amigo aqui que está encontrando a gente na porta do cinema? Tem vários nomes aqui. André Luiz, Emmanuel, e aí vai, Joana de Anjos, tem uma série de nomes. Eu botei alguns aqui, Neio Lúcio. São espíritos que, através de médios, estão dizendo como é que é o filme.
Eu preciso acreditar neles? Não. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso até caçoar dele. Mas ajuda eu entender o que eles estão falando? Claro que ajuda. É uma questão de opinião pessoal. Mas nós temos esses daqui que já vieram lá do futuro, digamos assim, nos falar que a vida continua, que tem alguma coisa a mais e como que a gente pode melhorar antes de esperar chegar essa hora toda aí. A gente pode melhorar agora enquanto está encarnado. Jesus dizia, reconcilia-te com o teu adversário antes de você ir para o lado de lá, porque depois fica difícil. Tá bom? Então, obrigado. Boa noite, bom domingo aí para todos. Vamos para a nossa vibração? Vamos sentar de forma confortável em nossas cadeiras. Vamos fazer uma inspiração, inspirando, segurando, e soltando lentamente o ar entre os lábios. Mais uma vez, inspirando, segurando e liberando o ar lentamente. E vamos fazendo esse processo de respiração, acalmando as nossas mentes, nos conectando com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai. E vamos agradecê-lo, agradecer pela vida, agradecer por estarmos aqui hoje reunidos, dando mais um passo, mostrando a espiritualidade e a nós mesmos, a nossa vontade de aprender, a nossa vontade de nos autoconhecermos, a nossa vontade de evoluir. Nesse momento, pedimos aos mentores desse trabalho, ao nosso anjo da guarda, proteção para toda essa semana que se inicia hoje, proteção para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, proteção para nós mesmos, que possamos iniciar essa semana com essa certeza de que estamos protegidos. Agradecidos também, Senhor, por iniciarmos essa semana com a certeza, convictos do seu imenso amor por cada um de nós aqui. Agradecemos por iniciar essa semana, Senhor, tendo plena convicção do quanto Tu amas a cada um de nós. Obrigado. Obrigado pelo Seu amor incondicional. Muito obrigado. Que possamos seguir essa semana protegidos, nos sentindo acolhidos, amados. E nesse momento dirigimos os nossos pensamentos para o nosso lar, para o local onde moramos, onde vivemos. Imaginemos nesse momento adentrando pela porta da frente da nossa casa, caminhando por todos os cômodos da nossa casa. E vemos a equipe espiritual limpando todo esse ambiente, retirando todos os miasmas e deixando aí muita luz,
muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio para nós e para todos os nossos familiares. E assim a espiritualidade vai limpando todo o ambiente onde vivemos, colocando luz, harmonia, paz, equilíbrio. Equilíbrio, paz, equilíbrio, paz. Que possamos seguir durante toda essa semana tranquilos, refeitos, energizados, equilibrados. Que a tua paz, Senhor, o teu amor esteja presente na nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos manter o silêncio. Nesse momento, convidamos os pacientes para iniciar o trabalho de paz.